Capítulo 2 Jesus, 0 Nosso maior exemplo. Jesus transformou a vida de seus discípulos quando, pouco depois de sua ressurreição, apareceu a eles no exato momento em que se encontravam lacrados entre quatro paredes, desmanchando-se de medo. Ele disse a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20 verso 21, parte B. Preferimos pensar que esta passagem é realmente maravilhosa para ser lida, em vez de procurarmos ser tocados pelo seu significado real, ou seja, um insondável chamado a segui-lo e alcançar o mundo com as boas novas de seu evangelho. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. João 20 verso 21, parte B. Esta é a gloriosa palavra do Senhor para todo discípulo que esteja disposto a ouvir a sua voz. Você é um discípulo de Jesus? Você deseja ser seu discípulo? Então repita agora comigo onde você estiver. Como o Pai enviou Jesus, Ele também está me enviando. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de vida, fé e ministério. De acordo com sua palavra, você e eu somos comissionados e ungidos para seguir os seus passos como enviados ao mundo. Às vezes fico um pouco irritado com pessoas que não têm a completa visão do amor de Deus aos perdidos. É impossível, ao lermos as Escrituras Sagradas, não captarmos a vastidão de seu amor ao homem caído. Quando falamos em alcançar as nações e salvar centenas de milhares de vidas em nome de Jesus, elas geralmente dizem: isto é um absurdo. Você não está sendo prático ou sensato. Estou convencido de que estas palavras teriam soado ainda mais absurdas e não muito práticas se Jesus as tivesse proferido àqueles medrosos discípulos escondidos naquele lugar. Talvez estas poderiam ter sido as suas palavras àqueles homens: vocês vão transformar o mundo e refazer sua história. Isto mesmo, até mesmo a história do Império Romano e das nações gentias, acerca das quais vocês nem ouviram falar. Com certeza, se o Senhor tivesse lhes feito este comunicado, isto soaria muito longe da realidade deles, mas, na verdade, foi exatamente isso que aconteceu após o estabelecimento da igreja. O fato é que o Senhor os enviará e nos envia da mesma forma que o Pai o enviou. Algum tempo após aquele importantíssimo encontro entre o ressurreto Senhor e seus frágeis discípulos, um exército ungido se levantou e seguiu adiante cheio do Espírito Santo. Este grandioso exército se movia implacavelmente de cidade em cidade, de nação em nação. Eles proclamavam o evangelho do reino que mudava o destino da humanidade e transformava vidas onde quer que fossem. Aquele exército está se levantando novamente em nossos dias. Jesus foi enviado para realizar uma obra. Ele, como o nosso mestre, nos concedeu a mesma visão, autoridade e responsabilidade. No momento em que recebemos as boas novas de Jesus em nossas vidas, fomos instantaneamente feitos novas criaturas e transformadores sobrenaturais da história. Podemos, sem sombra de dúvida, mudar o destino de nossa igreja, nossa cidade, nosso país, e até mesmo outras nações ao nosso redor através de nossa obediência à visão celestial a nós revelada pelo Senhor Jesus. Para isto vamos precisar do poder de Deus. O segredo deste poder para a realização de sua obra encontramos em sua própria palavra. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14 de dezembro de 2013. De uma coisa podemos estar certos: o Senhor não limitou esta declaração somente para aqueles que creram nele no primeiro século, para seus apóstolos ou aos judeus ortodoxos. Em outras palavras, não importa em qual século você esteja vivendo, pois a única condição necessária para fazer as mesmas obras que ele fez, ainda é a mesma: simplesmente crer nele. Eu, sinceramente, louvo a Deus pela vida de nosso querido irmão Billy Graham, por Charles Finney, John Wesley, Martin Luther King e tantos outros intrépidos no Senhor. Todavia eles não são o padrão, o qual devemos almejar. Esta honra está reservada somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza de que estes homens concordariam comigo. O meu maior desejo nestas páginas é fazê-lo ver com a maior clareza possível o exemplo que temos para ser imitado em Cristo Jesus, tanto em vida, quanto em chamado e ministério. O culto do mundo. Embora Jesus Cristo tivesse investido 3 longos anos de sua vida treinando, revelando-se, instruindo e dando aos discípulos, aqueles homens que o haviam acompanhado tão de perto ficaram desalentados quando ele foi crucificado. Eles enterraram o seu líder e com ele, os seus sonhos.
A esperança deles parece ter sido selada na tumba com o corpo de Jesus. O problema, na verdade, era que eles não podiam entender o que realmente estava acontecendo no domínio espiritual. Eles também não tinham a mínima ideia que estavam destinados a desempenhar um papel sobrenatural no estabelecimento da igreja que é, igualmente, sobrenatural. O mestre, na verdade, ainda não tinha terminado o seu trabalho. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: Paz seja convosco. João 20 verso 19. Bom, não sejamos tão apressados em julgar aqueles pobres homens pelo fato de terem se escondido do mundo lá fora. Nós, na verdade, estamos nesta mesma situação. A igreja em nossos dias, em sua maioria, está se ocultando das pessoas feridas e desalentadas deste mundo. Infelizmente, este isolamento tem se perpetuado século após século. Qual é o motivo deste tão confortável esconderijo? Eu acredito que é devido ao fato de termos apenas o suficiente da vida de Deus para sobrevivermos e manter o nosso estilo de vida. Todavia, não temos vida o suficiente para nos aventurarmos e, ousadamente, ir por todo o mundo para ministrar aos feridos como Jesus o fez. Depois de terem momentaneamente perdido Jesus de vista, aqueles discípulos passaram a ter apenas o suficiente para sobreviverem. Eles haviam subestimado o poder de Deus em cumprir os seus planos. Eles pensavam: se mataram o nosso mestre, certamente matarão a nós também. O motivo deste pensamento era que eles tinham uma perspectiva incorreta de quem de fato era Jesus. Eles o tinham apenas como o homem que tinha sido crucificado, e não como o Deus-homem que havia se entregado e que ressurgiria da morte. Naturalmente, não compreendiam também quem eram em Cristo e qual era o seu propósito: mudar a história do mundo através deles. Nós o ouvimos pregando a palavra. Há vários anos, realizei uma cruzada na Costa Rica. Naquelas reuniões, o Senhor operou tremendos milagres como confirmação da sua própria palavra que estava sendo pregada. Além do glorioso mover de Deus naquele lugar, as nossas mensagens também foram transmitidas simultaneamente por toda a Nicarágua, Panamá e Costa Rica, inclusive no serviço público de transmissão do aeroporto. No terceiro dia de nossa cruzada naquele país, meu filho mais velho e minha esposa voaram para estarem comigo. Logo ao chegarem ao aeroporto, a primeira coisa que ouviram foi a voz do papai ministrando. Jamais esquecerei o momento em que meu filho de 10 anos chegou perto de mim naquele dia com sua face radiante de felicidade e orgulho. Ele me disse: Papai, nós ouvimos a transmissão de sua pregação no aeroporto. Me abençoou muito a alegria de meu filho em ver que a palavra estava sendo proclamada. Na verdade, meu filho sempre teve um coração muito inclinado para missões e sempre impus a mão sobre ele e orei: Senhor, se ainda tardares a voltar, eu peço a ti que use o meu filho bem em sua obra de maneira poderosa e que ele seja mais eficiente que eu. Creio que assim devem ser os corações dos pais, não é mesmo? O profundo desejo de meu coração é que meus filhos sejam bem mais aptos a realizarem a obra de Deus do que eu e minha esposa. O Senhor Jesus revelou o coração de nosso Pai Celestial quando Ele disse: Farás as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14.12b. Este é o encorajamento, a tônica da visão celestial, a oportuna palavra do Senhor para a nossa geração. Se de fato, estamos nos aproximando do final dos tempos e da vinda do Senhor, esta palavra será rapidamente cumprida em nossos dias. Portanto, se Jesus está voltando, brevemente esta promessa divina deve primeiro se tornar realidade na minha e na sua vida. Eu te asseguro que ainda nessa geração veremos coisas grandiosas acontecerem. Quais são as obras de Jesus Cristo? Uma vez que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, e levando em consideração que fomos ordenados a realizar as mesmas obras e ainda maiores, precisamos olhar para estas obras e ter pleno entendimento do suprimento que temos em Cristo. O 4º capítulo do livro de Lucas nos revela a primeira obra de Jesus: ele estava cheio da unção do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde por 40 dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Lucas 4, versos 1 e 2. A palavra nos diz que Jesus estava com fome, mas não nos relata nada se estava com sede.
Em outras palavras, Jesus jejuou por 40 dias bebendo somente água. É de suma importância você observar uma particular frase no registro sagrado: cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito antes de ser levado pelo próprio Espírito ao deserto. Ele jejuou por 40 dias e enquanto isso era tentado. Finalmente conclui aquele período no deserto em um confronto com o diabo. Satanás procurou tentar Jesus com as 3 maiores tentações que ele sempre usou contra o homem. Primeiro, ele questionou a identidade do Senhor como o Filho de Deus e tentou levá-lo a usar o seu poder em benefício próprio em sua sugestão de transformar pedras em pão e satisfazer a sua fome. Segundo, o diabo tentou o Senhor a tomar para si a autoridade e glória de todos os reinos deste mundo. Se assim o Senhor fizesse, o diabo teria alcançado o seu objetivo, ser adorado. Terceiro, Satanás novamente questionou a identidade do Senhor usando citações das Escrituras para seduzi-lo a se lançar do penhasco, colocando assim sua confiança nos anjos para salvá-lo. Esta atitude novamente tinha como objetivo fazê-lo provar alguma coisa. Jesus, no entanto, derrotou o tentador todas as vezes usando a palavra de Deus, sempre dizendo: está escrito. Estas 3 formas de tentações continuaram sempre se manifestando de alguma forma durante o ministério de Jesus aqui na Terra. Na cruz, por exemplo, ele foi desafiado a agir em legítima defesa, a salvar-se a si mesmo para provar quem de fato ele era. Semelhante ato, com certeza, teria trazido frustração ao plano de redenção do Pai. Ele também foi tentado pela multidão a apoderar do trono e se tornar um salvador político de Israel em vez de redentor espiritual. Finalmente, o desafio escarnecedor de fazer Jesus chamar os anjos enquanto ele estava na cruz foi também uma repetição da terceira tentação, que levaria Jesus a desistir de sua vida e a confiar nos anjos para salvarem-na. Jesus, voluntariamente, entregou a sua vida para o resgate de muitos. Ele recusou ser salvo da morte, pelo contrário, ele decidiu enfrentá-la e destruí-la para sempre. O segredo do poder. Como poderia Jesus fazer tantas coisas e executar tão espantosos milagres que vemos através dos 4 evangelhos? O segredo de seu poder é encontrado em Lucas 4:14, que diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Observe cuidadosamente as diferenças entre os versos 1 e 14 deste mesmo capítulo de Lucas. Antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Entretanto, veja o verso 14, no final da tentação no deserto por 40 dias, no término dos 40 dias de jejum. Jesus havia derrotado o inimigo totalmente e saído daquela experiência no poder do Espírito. Se nos determos nestes versículos, perceberemos que existe uma clara diferença entre estar cheio do Espírito e operar no poder do Espírito. Alguma coisa havia transformado Jesus de um homem cheio do Espírito para um homem que andava no poder do Espírito. Irmãos, como precisamos também fazer do segredo do poder de Jesus o nosso segredo. Ele é, afinal de contas, o nosso mestre e o nosso maior exemplo de vida. Este foi o segredo que o Senhor revelou em minha experiência de deserto, quando trabalhei com Steve e as demais crianças em Lubbock, Texas. O deserto, este é o lugar onde Deus quer que todos nós, seus filhos, se movam. Muitos de nós funcionam no nível de estar cheios do Espírito e firmemente acreditam que o estar cheio do Espírito Santo é simplesmente maravilhoso. Porém, este é apenas o primeiro estágio de nosso progresso depois de nossa salvação. Precisamos perseverar em alcançar o nosso progresso espiritual. Mudemos do estar cheio para o mover no poder do Espírito. Jesus Cristo nos mostrou o caminho, e pessoalmente foi modelo para nós. Ele nos demonstrou que o estar cheio do Espírito em si não nos faz aptos para estarmos funcionando na plenitude de seu chama, em nossas vidas. Precisamos estar dispostos a nos submetermos à disciplina do Espírito, e, a partir daí, o Senhor tratará conosco em pontos cruciais de nosso ser como a vida de oração, jejum e habilidade no manejar da palavra de Deus. Uma vez sendo tratados nestas áreas, estaremos plenamente funcionando no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus tem ocupado um lugar de destaque por séculos, e temos aprendido muitas coisas em todos estes anos. Em nossos dias, estamos crescendo muito e dando passos mais definitivos em obediência à disciplina da oração,
todavia o jejum é raramente praticado e continua sendo um mistério para a Igreja moderna. Não obstante, nele temos a principal chave para avançarmos além do ponto de estarmos cheios do Espírito para o mover pleno da plenitude de sua vida em nós. Jesus completou o processo do estar cheio do Espírito e mover-se no poder do Espírito em 40 dias, mas, provavelmente, eu e você levaríamos bem mais tempo. Os discípulos estiveram com Jesus por 3 longos anos e, durante este tempo, foram disciplinados sob a unção de Jesus Cristo. Vemos, portanto, que somente depois do deserto, da pós-crucificação e o tempo de jejum e oração no cenáculo, quando todos foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o dunamis, ou melhor dizendo, o poder do Espírito Santo os capacitou a proclamar o Evangelho com autoridade, mesmo em face a toda a oposição. Meu desejo é que você compreenda que o jejum leva o poder do Espírito em nossas vidas a ser liberado. Não significa, necessariamente, que você receberá mais graça de Deus. Todavia, ele facilitará o livre fluir do Espírito Santo de Deus através de você, dissolvendo e removendo tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo em sua vida. Se você, tão somente se entregar ao Senhor em comprometimento a uma vida de jejum e oração, a unção do Senhor começará a fluir através de seu viver. Esta, portanto, é a primeira obra que somos chamados para fazer. O início ou o primeiro trabalho de Jesus, antes de iniciar seu ministério no poder do Espírito, foi jejuar e empreender uma luta espiritual na oração e na palavra. Eu, particularmente, não acredito em acidentes no reino de Deus. Não é por acidente que você está lendo estas palavras. Creio que você foi guiado a fazê-lo movido pelo Espírito porque, na verdade, você é um dos escolhidos pelo Senhor para servi-lo em seu exército neste tempo do fim. Você foi chamado e ungido para realizar as obras que Cristo realizou e ainda maiores. Deixe-me rapidamente dizê-lo que você não precisa estar dramaticamente empreendendo longos períodos de jejum para receber os benefícios do jejum e da guerra espiritual. Nem todo mundo é chamado a fazer o que Deus demanda de certos líderes ordenados para trazer a revelação de grandes verdades da parte de Deus. Eu tenho observado que, no decorrer dos anos, Deus sempre tem levantado certos homens e mulheres para receberem e viverem, de maneira prática, algumas verdades em profundidade, e assim, serem capazes de ensinar a outros com autoridade comprovada. Foi isto que aconteceu comigo. O Senhor levantou-me para ensinar com autoridade sobre a verdade gloriosa do jejum e da oração. Todavia, isto somente foi possível após tais verdades se tornarem cristalizadas em minha vida, no decorrer de 2 décadas. O mesmo podemos dizer de Mike Bickle, um pastor em Kansas City que orava e intercedia numa média de 6 a 10 horas por dia, por uma década ou mais. Hoje ele ensina acerca da oração com muita autoridade e humildade, pois não fala de uma teoria, mas de uma verdade baseada em uma sólida experiência de aplicação de princípios de oração encontrados na palavra. Não se condene quando, por exemplo, ouvir ou ler acerca das proezas de alguns líderes e diga: eu nunca serei capaz de fazer isso, ou nunca serei capaz de me equiparar a eles. Ora, irmãos, nunca foi desejo de Deus que você se comparasse com alguém. O propósito e a atuação dele em sua vida é realizado de acordo com a sua própria soberania. O Senhor nos dá tais pessoas como exemplo para nos aperfeiçoarmos nele em determinadas áreas de importância em seu plano e propósitos para as nossas vidas. A diferença entre a unção do Espírito e o poder do Espírito é enfaticamente ilustrada no incidente descrito no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, logo após a transfiguração de Jesus no monte. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum.
Mateus 17, versos 14 ao 21. O motivo de Jesus ter sido tão rigoroso com os seus discípulos foi o fato dele já haver delegado a eles sua autoridade, ou unção, como representantes do reino. Em Mateus capítulo 10, ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai demônios. De graça recebei, de graça dai. Verso 8. Os discípulos haviam desfrutado grande sucesso naquela escolha missionária relatada no capítulo 10. Entretanto, aqueles tão bem-sucedidos missionários foram confrontados com um espírito maligno que não se rendia à autoridade outorgada a eles. Apesar de todo o entusiasmo da experiência anterior, ao orarem por aquele menino, foram categoricamente derrotados pois não tinham poder suficiente para expelir a casta de demônios que controlava o garoto. Alguma coisa os bloqueava. Alguma força ou potestade resistia à libertação. Existia uma nuvem opressora naquele garotinho que havia minado e colocado em descrédito a unção que os discípulos possuíam. O Senhor, no entanto, entrou em cena quando a credibilidade de seus ministros estava totalmente comprometida. Qual era o problema? O pai do menino disse que seu filho era afligido por epilepsia, todavia o Senhor não o curou mas expulsou o demônio que causava aquela doença. Mais tarde, quando Jesus se encontrou a sós com os seus discípulos, ele lhes comunicou um dos mais importantes princípios que um filho de Deus possa aprender no sentido de sempre alcançar vitórias sobre grandes obstáculos e fortalezas que o inimigo possa lançar em sua vida, em seu caminho e ministério. Este princípio, no entanto, apenas pode ser percebido e recebido na realidade do mundo espiritual, porque a nossa vitória é primeiramente nas regiões celestiais. Por isto precisamos estar conscientes de que Deus nos tem dado armas poderosas para desmantelar toda e qualquer fortaleza, como nos diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios 10, versos 3 ao 6. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estado prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Uma vez que nossas armas, e portanto, a nossa vitória, não são encontradas no domínio natural da carne e do sangue, o nosso inimigo, Satanás, fará de tudo para nos arrastar para uma batalha e um combate de atmosfera natural e carnal. A maneira mais efetiva para mim e para você colocar a nossa carne em seu próprio lugar e andar em espírito é jejuar e orar. Se o Filho de Deus jejuou e orou em busca de vitória em seu ministério terreno, por que eu e você deveríamos pensar que estamos isentos destas coisas? Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6.5-7, ele não disse: quando você sentir o desejo de orar, de maneira alguma, mas o Senhor docemente nos diz 3 vezes, e quando orares. Da mesma maneira, o nosso Senhor jamais disse: se um dia você decidir a jejuar, embora eu saiba que isso seja quase impossível para você. Em Mateus 6, versos 16 e 17, ele simplesmente disse: quando jejuardes. Ele não nos deu uma segunda opção. Ele considerou estas práticas como algo natural, inerente à vida cristã. Em outras palavras, o Senhor deixou bem claro a seus discípulos e interlocutores que a oração e o jejum desempenhariam um importante papel em suas vidas após a sua partida. As palavras do Senhor não mudaram e ainda são válidas em nossos dias. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, também orará. Se você é um discípulo, então você jejuará. O desejo do Senhor é liberar sobre nossas vidas uma porção dobrada de sua unção de tal maneira que sejamos capazes de trazer sempre que for preciso uma palavra de autoridade para cura, libertação e restauração. Se tivermos esta porção da unção do Senhor em nosso viver diário, seremos capazes de liberar uma palavra com a mesma autoridade daquela que os discípulos testemunharam na libertação daquele menino epilético. Amados, estamos presenciando o mundo sendo devastado ao nosso redor, portanto, já é tempo de realizarmos as obras de Jesus para transformá-lo. No livro de Joel, a palavra veio ao profeta, intimando os anciãos, os filhinhos, os que mamam e até mesmo o noivo e a noiva, que esperavam pela cerimônia de casamento, a se consagrarem como nação diante do Senhor. Veja Joel 2, verso 15. A oração para a restauração era urgente.
Deus respondeu à oração daquele povo com uma grande promessa concernente aos últimos dias que somente começou a se cumprir no dia de Pentecostes, no livro de Atos, e está sendo manifesta, como nunca antes, em nossos dias. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, versos 28 e 29. A única pré-condição para que o Espírito seja derramado é que sejamos um povo disposto a ter a visão do Senhor e a pagar o preço através da oração e jejum. Se você tem sido impressionado pelo Espírito Santo ao ler palavras deste capítulo, certamente Deus o está preparando para a guerra. Ele o escolheu para realizar as mesmas obras de Jesus em sua geração e naturalmente isso só pode ser feito sob o poder do Espírito Santo. Se você deseja em seu coração tomar a arma sobrenatural da oração e do jejum, como parte integrante de seu arsenal, então diga isso ao Senhor: assim seja, Senhor. Eu quero fazer parte de seu propósito. Se você está disposto a pagar o preço de uma vida regular de oração e jejum, você será capaz, na força do Senhor, de jogar por terra fortalezas, trazer vitória em sua vida em todos os aspectos e trazer libertação e liberdade aos cativos de sua geração. Sendo assim, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, para onde tu quiseres me enviar, irei. Talvez o Senhor o conduzirá a jejuar uma vez por mês, um dia por semana, ou simplesmente um dia a cada 2 meses. Seja qual for a ordenança de Deus para a sua vida, comprometa-se a fazer isto e creia que Ele mesmo lhe dará graça para obedecê-lo. Se você pastoreia uma congregação, o Senhor poderá estabelecer com toda a igreja um tempo específico para jejum e oração. Querido leitor, é de suma importância que você hoje se prostre diante dele esperando a sua provisão para o amanhã. A sua resposta obediente ao Senhor é a mais temida e mais perigosa catástrofe que pode acontecer no império das trevas. O inimigo sabe que você com sua atitude transformará o perfil e o destino de sua cidade, e até mesmo de sua nação. O Senhor tem colocado em meu espírito o encargo de oração acerca de sua obra a ser realizada entre os membros de seu exército do fim. Senhor Deus, eu posso ver os seus anjos equipando este exército com poderosas armas de guerra. Eu vejo também tropas de homens e mulheres posicionadas em diferentes lugares no mundo. Senhor, libere a sua unção agora. Libere a porção dobrada de seu espírito e toca-nos no mais profundo de nosso ser. Permita que seus filhos e filhas recebam unção e graça para orarem e jejuarem, e que a unção que o Senhor me tem dado seja comunicada a todos aqueles que estão lendo estas palavras e fazem comigo esta oração agora. Senhor, eu posso ver o seu exército marchando. Estamos marchando para tomar as cidades para Jesus. Estamos marchando para levar o nome do Senhor em todo o lugar, em todo o canto da terra. Norte, sul, leste e oeste. O exército do Senhor está avançando e todo demônio se dobrará diante do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos comprometemos deste dia em diante em usar estas armas fielmente. Senhor, eu oro para que os pastores e líderes de seu exército vejam com clareza as suas responsabilidades. Coloque em seus corações, amado Deus, a divina sabedoria que eles precisam para guiar a porção de seu exército confiada a eles. Desde já, Senhor, obrigado pela total vitória que temos em Ti. Nos próximos capítulos estaremos compartilhando os incríveis benefícios que recebemos quando obedecemos ao Senhor em nossa vida de oração e jejum.